Porto e Negócios, patrocínio Brasil Terminal Portuário, acreditar e inovar. Apoio Grupo Gelog, Grupo Iaman e Grupo Intersat. Apoio institucional Concais. Realização Santa Cecília TV, 22 anos. Olá, está no ar Porto e Negócios, o nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Essa semana tenho a honra de receber dois especialistas no segmento portuário. Meu primeiro convidado é Rodolfo Amaral, consultor em finanças. Rodolfo, obrigado pela tua presença aqui, um prazer enorme te ter na nossa nova temporada do Porto e Negócios. Bom, o prazer é todo meu, Maxwell. Para mim é uma grande satisfação estar aqui, voltando ao seu programa com uma grande audiência, para poder debater um assunto que é essencial em toda a nossa região, eu diria também no país, que é a questão portuária. Como eu sempre digo, a nossa maior joia que nós temos na nossa região. Meu segundo convidado é Adilson Gonçalves, pescador portuário. Adilson, obrigado pela tua presença, prazer enorme te ter nessa segunda temporada do nosso programa Porto e Negócios. Você que teve cadeira cativa aqui na nossa primeira temporada. Com muito prazer, Marcelo. Mais uma vez, é muito bom estar aqui com vocês de novo nessa nova formatação do programa e com o Rodolfo Moral também para discutir o Porto de Santos, como você mesmo disse, é a joia da nossa região. Nesse programa, como você já percebeu, nós teremos aula de porto e eu vou debater inúmeros temas com esses dois especialistas. Dentre eles, o plano mestre, as tarifas, a condição do portos hoje, o sistema previdenciário do segmento portuário. Para iniciar o nosso debate, eu quero questionar para os nossos dois convidados em relação à privatização. Vou começar pelo Rodolfo, se o Rodolfo me permitir. Rodolfo, hoje a gente tem uma audiência muito grande na internet, a gente convive com as mídias sociais e a gente bem sabe disso. E eu sou muito questionado em relação a essa questão da privatização. As pessoas se confundem muito com isto. O que é essa privatização que vem sendo proposta pelo governo federal no segmento portuário? Nós estamos falando de privatizar absolutamente tudo? Não, em primeiro lugar, a gente precisa entender que o porto, já há 25 anos, ele foi privatizado nas suas instalações através do sistema de arrendamento. Sim, que são gera, as concessões dos terminais privados. Que gera uma receita, uma parte expressiva da receita da Codesp é decorrente disso. Certo? Não foram privatizados alguns serviços. A Codesp deixou de ser operadora portuária, mas ainda executa alguns serviços. Tá, e cobra por esse serviço. Então, a parte que poderá ser passada para a iniciativa privada é exatamente essa de serviço. Obviamente, no momento que isso acontecer, a Codesp deixará de ter essa receita e essa receita irá para quem passar a explorar. E aí ela vai ter que ter uma nova formatação como administradora, aí, efetivamente, com uma espécie de administradora condominial. Eu sempre achei que seria difícil a gente vender, por exemplo, a Codesp, tá, como empresa. Por quê? Primeiro que no seu patrimônio estariam essas instalações. Quer dizer, quem comprasse a Codesp ia levar o quê? A receita dos arrendamentos, sim, que são instalações físicas da União, certo? Seria impossível dentro desse tipo de modelo. Então é bom que fique claro que o que vai passar a iniciativa privada, tá? Se passar são os serviços, tá? E, obviamente, vão ter um resultado no enxugamento da Codesp, numa nova política administrativa, que eu espero que se faça com consciência. Adilson, quando a gente fala em passar os serviços, a gente está falando de dragagem, assuntos relacionados ao meio ambiente, entre outros temas também. A gente fez a concessão, como foi pontuado pelo Rodolfo, a gente está falando de outros serviços que ainda não foram privatizados, mas não necessariamente a gente está falando em passar a gestão da autoridade portuária para a iniciativa privada. É este o conceito? É desta maneira que o governo federal vem encarando a privatização no segmento portuário no Brasil? Bom, a gente primeiro precisa ver que nós vamos manter o modelo landlord, só que modernizando esse modelo landlord. Então, o governo federal e a autoridade portuária vai continuar pertencendo ao governo federal. O que a gente vê hoje, por exemplo, no caso da dragagem, e nós tivemos o exemplo pela Lei 2.815.
No momento que centralizou toda a questão do sistema portuário, da gestão do sistema portuário brasileiro em Brasília, esse distanciamento que é totalmente absurdo para um país da extensão territorial que o Brasil tem, você transferiu uma série de coisas que poderiam ser interessantes, como, por exemplo, licitar grandes projetos de dragagem para, teoricamente, reduzir custos. O quanto demorou para que isso acontecesse e quantas vezes foi necessário fazer contratos e prorrogações de contratos de 6 meses para fazer a dragagem de manutenção. Mas, se você me permite, isso não vai um pouco contra a própria estratégia comercial? Quando eu falo nessa questão da dragagem, eu vou fazer uma ponderação, um recorte nesse ponto, Adilson. Quando a gente fala da Lei 8666, tem o princípio da equidade ali, né? Ou seja, dar o direito de competitividade para todas as partes. É isso que prevê a Lei de Licitações. Uma vez que eu tenho uma draga no Porto de Santos, existe outra empresa que tem que deslocar uma draga, que isso não está na prateleira, não é verdade, Rodolfo? Sim. Adilson? Quando você tem que deslocar uma draga de uma outra localidade ou de um outro continente para a nossa região, isso já não é um fator que não gera um equilíbrio dentro da competitividade para uma licitação como essa? Com certeza. Tanto é que se você for ver os grandes portos europeus, eles têm equipamentos de dragagem próprios do porto. Eles não ficam licitando e esperando que venha a disponibilidade de algum lugar do mundo para poder fazer aqui. A Codesp teve, né? Ela já teve. Tá? Durante um tempo teve. Então, vamos separar então o que era a CDS, que tinha um modelo de gestão completamente diferente do que é o modelo de gestão pública com todas as restrições. Mesmo quando você fala da lei de licitações, o sistema portuário ele já segue um outro tipo de sistema, já não é 8666, já é um sistema diferenciado. Só que o problema está realmente no tempo de contratação, no problema da judicialização, dos critérios todos que são feitos, das dificuldades, Tribunal de Contas, uma série de outras coisas que acontecem, que fazem com que o processo seja um processo lento e às vezes até demore muito tempo para ser resolvido. E hoje nós estamos discutindo dragagem de manutenção, quando a gente já deveria estar discutindo dragagem de aprofundamento. Porque quando você pensa em Porto Futuro, e aí talvez mais adiante a gente vai falar sobre o plano mestre, Sim. A gente não tem que ficar pensando com a profundidade atual do porto e pensando como é que isso vai ser em 2060. A gente tem que pensar em como é que vai ser a máxima profundidade economicamente viável e aí sim a gente estuda quais são os limites do porto para depois então a gente pensar em outras alternativas, como por exemplo um porto offshore na região que vai complementar aqui as funções que eventualmente o canal não atenda, possam ser atendidas em águas profundas num porto offshore. Então, eu acho que a privatização dos serviços, como foi colocado, ela é interessante para o porto na medida que ela dá autonomia, agilidade e competitividade para quem estiver operando esse tipo de atividade, o que não acontece hoje quando a gestão é feita pelo poder público. Eu tenho aqui alguns números. Hoje a Codesp ela tem duas formas de arrecadação, que são as tarifas e as concessões, né, Rodolfo? As tarifas hoje representam algo em torno de 650 milhões, nós temos aí algo em torno de 377 milhões em arrendamentos e a Codesp hoje tem uma folha de pagamento de 362 milhões com aproximadamente aí 1.700 funcionários. Se vai se privatizar estes serviços que representam aproximadamente 650 milhões de tarifa, uma boa parcela, uma boa fatia disso, como é que a gente fecha essa equação, Rodolfo? Eu acho que esse é o grande desafio e essa explicação já deveria ter sido questionada do presidente, que veio com grandes planos. É importante que se tenha sonho, se tenha plano, mas que se pise no chão. No momento em que ele falou que ia privatizar o serviço, chegou a elencar uma série desses, quer dizer, ele falou exatamente isso: vou abrir mão desses 650 milhões de recursos. Vão me sobrar, certo? Tá, os 377 de arrendamentos para pagar uma folha de 362. Obviamente, essa folha que hoje, na verdade, tem 1.300 funcionários, tá, vai ser reduzida para 150, 200 no máximo. E funcionários, espero, com outro salário, porque se você pegar 362 milhões e dividir por 1.300 funcionários, você vai ter um salário médio na Codesp, tá, de R$12 mil, o salário de um gerente da Caixa Econômica Federal. E eu vou mais longe, agora em abril, certo? Só os 30 assessores diretos vinculados ao presidente da Codesp, está aí na intranet, qualquer um pode verificar a folha da Codesp, só os 30 entre superintendentes, diretores e assessores e gerentes, são 30 pessoas, tá? O custo do mês de abril foi de R$700 mil, certo? Tá? Desses 30, tínhamos 17 ganhando acima do salário do prefeito municipal de Santos. E o presidente da Codesp é acima do salário do presidente
da República. Então, se é para reformular, se vai se fazer isso, vai se fazer necessidade de enxugamento, vamos deixar as coisas claras, porque isso é rápido, é objetivo. Nós estamos falando de cargos comissionados. Cargos comissionados não criam vínculo com salários. Tem gente na Codesp, são muitos ganhando 25, 30 mil reais, tem muita gente antiga ganhando isso. Mas você vai ver, o cara tem 45 anos de empresa, 30 anos de empresa, já aposentou e continuou e tudo mais, então ele foi acumulando benefício. Agora, aquele que entrou ontem, junto com o presidente, já chega ganhando acima do salário do prefeito, numa empresa que o próprio presidente forçou um orçamento, um balanço, para que fechasse o ano passado com um prejuízo de quase 500 milhões, quer dizer, então não tem lógica. E se colocar no balanço da Codesp a dívida que você comentou no início do programa, com o sistema Portos aí, certo? Auditada e reconhecida em torno de 1 bilhão e 200, mas que se fala em mais de 1 bilhão e meio, certo? O patrimônio da Codesp passa a ser negativo em mais de 500 milhões de reais. Adilson, quando a gente fala de todos esses pontos, me parece honestamente que estrategicamente o mais adequado seria nós discutirmos a reforma trabalhista, a reforma tributária, para depois pensar na reforma previdenciária. Qual é a tua visão em relação a tudo isso e se de alguma maneira a gente está protegendo o negócio portuário nos portos do Brasil, Adilson? Muito complicado. Pergunta de $1 milhão. Passado, na verdade, muito mais do que isso. Só pelo que o Rodolfo falou, já seria pelo menos 1,5 bilhão, né? Sim. Isso para regular. O problema é o seguinte, nós temos no Brasil um sistema tributário que realmente desanima, desestimula o investimento privado e hoje é praticamente impossível você pensar em qualquer economia sustentável sem participação da iniciativa privada. Nós tivemos o exemplo na próprio modelo da 8.630, que saiu de 46 milhões de toneladas ano e após a privatização dos terminais, as concessões dos terminais, nós chegamos a 130 milhões de toneladas num espaço relativamente curto de tempo. É preciso criar condições para que a iniciativa privada tenha interesse em fazer investimentos em atividades que hoje são feitas pelo poder público. Você precisa ter um sólido investimento em infraestrutura para melhorar o acesso ao porto, e a gente não pode esquecer que 95% da balança comercial do Brasil passa pelo sistema portuário. O comércio exterior é extremamente dependente e a própria navegação de cabotagem é altamente interessante para distâncias médias e longas, sem dúvida, principalmente para um país que tem a costa que o Brasil tem. Como você já percebeu, o debate aqui, como sempre, de altíssimo nível. Vou ter que chamar o nosso intervalo e no próximo bloco eu vou discutir o plano mestre, a estratégia. Nós já abordamos aqui inúmeros temas das deficiências existentes hoje para a estratégia e eu quero discutir o plano mestre no próximo bloco. Como você bem sabe, nessa temporada de 2019, você tem a oportunidade de acessar o nosso site e enviar o teu vídeo em relação às tuas atividades nos portos do Brasil e também em relação ao que é destaque no segmento.